Olá internet, meu nome é Juliana Costa, esse é o Malcriadas. E vazou o 6º episódio da 7ª temporada de Game of Thrones essa semana por um erro da HBO. O episódio ficou disponível por algumas horas no serviço de streaming na Espanha e aí o pessoal baixou e colocou na internet. Não é o primeiro episódio da série que vaza nessa temporada, o episódio 4 também vazou, mas aí foi por causa da invasão dos hackers, né, foi outro motivo. E aconteceu uma coisa interessante, né, porque o episódio vazado, o episódio 4, foi o episódio com a maior audiência da história da série. Então assim, isso mostra como os números de Game of Thrones eles são sólidos, né, tem muita gente assistindo o episódio, mesmo que ele tenha sido vazado poucos dias antes. Agora com o episódio 6, eu acredito que vai acontecer alguma coisa parecida. Eu já assisti e antes que me julguem por pirataria, eu queria deixar claro que eu sou assinante, a gente assina a HBO Go e eu não pago o serviço de streaming pra ser obrigada a receber spoiler pelo Facebook ou ter que ficar sem internet porque a HBO cometeu um erro. Então já assisti e queria fazer alguns comentários rápidos. Antes de começar, já fica o aviso de spoilers porque eu vou falar muitos detalhes. Esse episódio se concentrou basicamente no norte, né, em Winterfell e além da muralha, com poucas cenas em Pedra do Dragão. Desde a abertura, quando não apareceu o nome da Lina Headey ou do Nikolai Coster-Waldau, eu já apertei meu marido e disse, não vai ter Porto Real nesse episódio. E ele ficou dizendo que eu sou complexada, mas é Game of Thrones, gente, precisa prestar atenção. Eu vou falar fora da ordem porque eu queria começar falando sobre o núcleo de Winterfell e as consequências do bilhete que a Arya encontrou. E caso você não tenha dado pause na cena pra ler o que estava escrito, o que tinha naquele recado que ela encontra embaixo do colchão de Mindinho foi a mensagem que Sansa escreveu sob coação dos Lannister quando ela ainda estava presa em Porto Real, pedindo pra Robb ajoelhar pra Joffrey e dizendo que Ned Stark era um traidor, coisas do gênero. Arya encontra esse bilhete, lê fora de contexto e começa a julgar a Sansa rápido demais por algumas atitudes dela. Eu não acho que a Arya tá completamente errada, mas também não acho que ela tá completamente certa. O mesmo vale pra Sansa. Essa briga entre as duas é uma clara manipulação de Mindinho. O que ele quer com isso, a gente não faz ideia. Na verdade, o Mindinho do seriado ele faz pouco sentido. Ao longo das temporadas ele tem tido atitudes que estão em clara contradição uma com a outra e não fazem sentido. Vamos esperar pra ver. Eu não gosto muito da ideia dessa Sansa do seriado como Rainha do Norte. A Sansa dos livros é uma das minhas personagens favoritas, mas eu acho que muito se perdeu nessa tradução pro seriado. E eu não vejo a Batalha dos Bastardos como uma vitória dela. Muitas pessoas acham que ela foi incrível, eu discordo, eu acho que tudo que ela fez foi escrever uma carta pedindo ajuda pra um homem que é sexualmente interessado nela. Então, basicamente ela só ganhou a Guerra dos Bastardos porque ela é bonita e Mindinho é afim dela e eu acho isso ridículo. Mas isso é assunto para um outro momento. O fato é que esse episódio mostrou Sansa ativamente procurando um pouco de poder pra si, e enquanto, como eu disse, eu não acho que ela tá errada, eu também acho que ela não tá certa e aquelas duas irmãs precisavam sentar e conversar. E a gente tem o núcleo do pessoal além da muralha, que é 80% do episódio, praticamente, é Jon e o pessoal que tá indo com ele pra conseguir capturar algum dos mortos pra levar pra Cersei como prova. Esse plano é estúpido, tá? Tipo, é um plano muito imbecil e, assim, é um plano de último recurso, sabe? E me assustou que no episódio anterior isso tenha sido a primeira ideia que eles tiveram e foi aceita tão facilmente. Tipo, ninguém pensou algo do gênero, vamos chamar Jaime pra ir lá olhar e aí Jaime vai ver os mortos, voltar pra Cersei e contar e Cersei confia em Jaime. Tipo, ninguém pensou em nenhuma outra alternativa. Foi direto pra o plano suicida e não é inteligente, sabe, você usar o plano suicida como primeira opção. Mas lá vão eles. A primeira parte do episódio é basicamente diálogos, né? Pessoas andando e conversando. A gente tem o Jon devolvendo a espada pra Mormont, eu achei isso muito honrado da parte do personagem, achei legal que eles incluíram isso. E finalmente tem a execução do plano estúpido dando errado, como era óbvio que ia dar, e eles acabam ficando aprisionados numa ilhazinha no meio de um lago congelado, cercados pelo exército de mortos. E aí o exército de mortos, eles não conseguem entrar porque o gelo quebra, e Jon e companhia ficaram ilhados nesse lugarzinho. Antes, no entanto, quando eles ainda estavam fugindo do exército, Jon manda Gendry correr na frente, porque ele é o mais rápido, pra poder pedir socorro a Daenerys. E aí, depois de algum tempo de tensão e de batalhas entre Jon e os mortos, Daenerys chega com os 3 dragões pra salvar todo mundo. E aí a gente tem aquelas cenas maravilhosas com dragões, que a gente gosta muito, que o seriado não tá poupando, tão dando a gosto, com o clímax sendo o Rei da Noite matando um dos dragões, que apesar de não ficar claro no seriado qual deles eles não falam isso em momento nenhum, e as cores não são tão diferentes como são nos livros. A gente sabe que é Viserion por causa de um script que vazou um tempo atrás e ele dizia que era Viserion que iria morrer. Pra mim e pra muita gente não foi surpresa, não só por causa desse script vazado, eu não tinha lido ele ainda, não sabia disso, mas porque já tinha muita fanart rolando com o Rei da Noite montado num dragão de gelo. Então é o tipo de coisa que a gente sabe que faz uma cena muito legal e que apesar de destruir os nossos corações, é muito legal de ver na tela. Então,
Seria uma oportunidade perdida caso os diretores e roteiristas não aproveitassem isso. E depois que o dragão morre e que Dany consegue escapar com os sobreviventes, a gente vê, na verdade, a cena final do episódio, é o Rei da Noite tirando o dragão de dentro do lago congelado e ressuscitando ele, né, com os olhos azuis, significando que o dragão vai se tornar um morto-vivo. Ainda não é certo se ele vai se tornar um dragão de gelo ou não, mas eu acho que seria muito legal se eles fizessem isso. Espero. O núcleo de Pedra do Dragão, no caso acompanhando Daenerys, acaba sendo um núcleo acessório do pessoal do Além da Muralha, né? As cenas dela que aparecem ela é mais ela indo em socorro do pessoal, ou ela interagindo com Jon já no momento final, depois que ele é resgatado, sugerindo que eles estão se apaixonando. Não é nem sugerindo mais, tá? É um tapa na sua cara. Eles estão apaixonados, lide com isso. É uma união que eu particularmente gosto bastante, inclusive porque eu acho que Crônicas do Gelo e do Fogo é o nome dos dois, assim, é a história deles dois, então eu já tô esperando isso desde que eu terminei de ler o segundo livro. Meu coração de fã, inclusive, ama as cenas dos dois por causa disso. Outra coisa que acontece com Dany que merece ser mencionada é, antes dela ir resgatar Jon, ela tá conversando com Tyrion, ainda em Pedra do Dragão, e eles conversam sobre Cersei e conversam sobre a linha de sucessão, e sobre o fato de Daenerys ser infértil. Essa temporada tem sido muito corrida, e é uma das críticas mais ferrenhas que eu faço. Eu acho que eles desistiram dos 10 episódios, talvez por questão de orçamento, não sei, mas eles estão avançando a trama de um modo irresponsavelmente veloz, na minha opinião. Em detrimento de lógica, de sentido, de tensão e emoção, em detrimento de um monte de coisa. Parece que eles só estão resolvendo o que vai ser a coisa mais legal de fazer e estão fazendo isso acontecer depressa. Esse ritmo, na minha opinião, não ajuda o fato de que o seriado se distanciou do livro em um quesito principal, que é o da verossimilhança. Tem determinadas coisas que acontecem com personagens no seriado que você sabe que se fosse no livro ele estava morto. No seriado você meio que espera que eles vão viver e, tipo, é uma emoção que no começo do seriado você tinha aquela coisa de todo mundo pode morrer, qualquer coisa pode acontecer, tudo pode dar errado, mas de algumas temporadas pra cá tem sido arrumadinho, sabe? Fica tudo muito forçadinho, tudo muito encaixadinho. Então, assim, Jaime cai com a armadura completa no lago. Aquilo é muito pesado. Se fosse no livro, ele tava morto, afogado. No seriado, aquela cena aconteceu, eu tinha certeza que ele tava vivo. Pra mim, a dúvida era só, seria ser prisioneiro de Daenerys ou seria voltar pra Cersei, mas ele tava vivo. Então eu acho que o seriado perdeu muito desse elemento de tensão. E esse compasso acelerado dessa temporada, na minha opinião, não tá ajudando. Jon e companhia presos na ilhinha, no meio do lago congelado, pra mim, não teve a mesma tensão por causa disso. Eu sabia que Jon tava salvo, eu sabia que Daenerys ia chegar. Eles pararam de fazer as coisas darem errado daquele jeito épico e inesperado, porque o dragão morrer era uma coisa que todo mundo já esperava. Mas voltando a falar sobre Daenerys e o diálogo dela com Tyrion, eles falam sobre sucessão e eu acho importante a gente ficar atento pra isso, porque como eles estão correndo muito, eles não estão perdendo tempo com certos diálogos, eles não estão colocando tantas coisas gratuitas como aconteceu em temporadas anteriores. Teve um diálogo entre Missandei e Davos logo no começo da temporada que muita gente achou que era um indicativo da traição de Missandei, porque Davos diz que não reconhece o sotaque dela e pergunta de onde ela é, e ela diz que é de Nath. E aí ele continua falando e ela não responde, o pessoal achou aquilo suspeito. Eu não acho que foi suspeito, até porque eles deram continuidade pra esse diálogo. Ela diz que é de Nath, pra depois ela dizer que em Nath não existe casamento, e Jon e Davos explicam pra ela como é um casamento legítimo em Westeros. Já na sequência, em outro episódio, a gente tem Sam falando sobre como o casamento de Lyanna e Rhaegar foi... de Elia e Rhaegar foi anulado para que ele pudesse casar com Lyanna, já voltando para o papo do que é um casamento legítimo, que é um bastardo. Quer dizer, desde o começo, aquela conversa de Davos com Missandei foi só para colocar as fundações para poder discutir a legitimidade de Jon, mesmo que não dentro do seriado, pelo menos para explicar para o espectador. Não foi gratuito. Nesse sentido, eu acho que a conversa de Tyrion com Daenerys sobre sucessão também não é gratuita. Eles bateram muito nessa tecla nesse episódio. Daenerys encontra com Jon depois e fala que os dragões são filhos dela, são os únicos filhos que ela vai poder ter. Então, assim, eu acho que tem alguma coisa aí pra gente ficar atento, sabe? Seja o fato de que eles querem colocar um bebê milagroso em Daenerys depois, pra ela ficar grávida e ser uma grande surpresa, porque eles não construíram isso dela ser infértil ao longo de todas as temporadas, né? Foi algo que foi meio esquecido. E agora eles estão querendo lembrar isso. Ou eles vão colocar isso já como fundação para preparar uma nova linha de sucessão caso Daenerys morra. Independente do que seja, essa conversa sobre sucessão ela não é relevante e eu tô curiosa para ver para onde é que eles vão a partir daí. E é isso aí, esses são os meus comentários a respeito desse episódio. No próximo a gente conversa de novo.